Olá, boa tarde. Eu estou muito feliz com o convite, né, da professora Juliana para poder participar da Semana de Nutrição, nesse formato online, né, ampliando essas possibilidades de fala, eu aqui no Rio de Janeiro, e para pessoas de outros estados, né, do Brasil, enfim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre nutrição Ayurveda. Eu sou nutricionista e tenho pós-graduação em Ayurveda. E além de ser mestranda em segurança alimentar e nutricional e em fitoterapia. E vamos lá. Não sei se ficou bom, mas vamos lá. Ai, gente, essa parte você corta. Bom, eu entendo que eu estou falando para várias pessoas e que muitas podem não conhecer sobre a Ayurveda, né? Então, eu trouxe aqui um slide para ilustrar um pouco o que é, né, a Ayurveda, basicamente. A Ayurveda é uma filosofia indiana, milenar, né, de 1500 antes de Cristo. E essa palavra, ela está escrita em sânscrito, né, está transliterada em sânscrito. Essa palavra ela possui duas raízes. A parte inicial, ayus, que significa vida, e a parte final, Veda, que significa conhecimento, ou a ciência da vida. Então, a gente pode entender ela como a ciência da vida. Essa filosofia milenar, ela considera o ser humano como um indivíduo ecocentrado, onde nós somos regidos e influenciados pelas leis e pelos acontecimentos da natureza. Claro, sendo nós também parte da natureza. Existe uma conexão entre corpo, mente e espírito, e também existe um sistema completo e individual de promoção da saúde, tratamento e prevenções de doenças. Os pilares, eles são geralmente pautados na alimentação, nas rotinas diárias e cuidados com o corpo. Né? Alguns a gente utiliza na nutrição e outros nem tanto. Né? Então, existe massagem, yoga, meditação, e é deles um pouco que eu vou falar aqui, mais especificamente sobre alimentação. Bom, a Ayurveda, ela é uma medicina tradicional, né? E ela é reconhecida e é considerada pela Organização Mundial da Saúde e também está presente no SUS. As medicinas tradicionais e complementares, elas são compostas por abordagens de cuidados e recursos terapêuticos que foram se desenvolvendo, né, ao longo dos anos e possuem um grande papel na saúde global. Hoje, ela está presente na estratégia da OMS sobre medicinas tradicionais, da Organização Mundial da Saúde, né, que é esse quadrinho aqui que está disponível para download, esse quadro azul. E também, recentemente, né, mais um pouco recentemente, em 2017, na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que incluiu a Ayurveda e outras práticas integrativas e complementares no SUS, no Sistema Único de Saúde. Geralmente, a abordagem, né, que esses dois materiais incentivam são abordagens básicas terapêuticas, aquelas que podem ser realizadas pelo próprio indivíduo, através de um autocuidado, uma autoobservação, sendo esse seu principal tratamento. Bom, falando de saúde, né, a gente estava falando um pouco antes sobre saúde, e eu trouxe dois conceitos de saúde que eu acredito que eles se aproximam muito. Um, que é o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que é um conceito que foi cunhado em 1948, que diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não somente a ausência de afecções e de enfermidade. E eu trouxe um outro conceito, né, de saúde, que é o conceito Ayurveda, que é exatamente essa grande frase com palavras diferentes, né, que está escrito em sânscrito, né? Então, mas na tradução dela, eu coloquei logo embaixo, que quer dizer que saúde é o equilíbrio entre os nossos elementos, a nossa digestão, os nossos tecidos, eliminações, pensando, né, em bem-estar físico,
a nossa alma, órgãos dos sentidos e também da mente, correlacionado com o conceito de saúde mental e social. Esse conceito, ele foi escrito em 1000 antes de Cristo e está num dos livros clássicos da Ayurveda, que é o Charaka Samhita. Olhando para esses dois conceitos, tanto o moderno quanto o ancestral, a gente consegue perceber, e eu gosto muito de falar isso, que a Ayurveda é um convite diário para cuidar da nossa saúde. Então, todas as influências, tudo que acontece com a gente, né, pensamentos, sentimentos, sensações, questões físicas mesmo, podem direcionar esse estado de saúde de uma forma positiva ou nem tanto. Bom, imagino que ainda esteja bem vago, né? Mas eu vou tentar encaminhar um pouco mais especificamente sobre esses elementos, né? E como que a Ayurveda pensa saúde, né? Na natureza, existem os 5 elementos naturais, que são esses que estão na figura: terra, água, fogo, ar e éter. Todos esses elementos estão presentes em tudo que é da natureza. Em nós, seres humanos, nas plantas, no vento, no sol. E nós, né, e tudo que existe, se expressa a partir de diferentes proporções que existem desses elementos na natureza primordial. Então, por exemplo, né, o Sol é bem quente, então existe maior concentração de fogo, o ar ele é mais fluido, né? Então, o vento é mais fluido, então tem muita quantidade de ar. Então, tudo é expresso a partir desses elementos, segundo a Ayurveda, inclusive nós, em diferentes proporções. Por isso, nós somos também indivíduos, seres com características bem específicas. Pensando nesses 5 elementos, a Ayurveda ela se divide em doshas, que são chamados os 3 humores principais. Esses doshas, eles são relacionados sim à pessoa, mas principalmente a tudo, né? Então, dentro desses 5 elementos, existem 3 tipos de divisões. Então, ar e éter se correlacionam com o dosha vata. O dosha vata é específico do ar e éter. Não quer dizer que não existem os outros elementos nesse dosha vata, mas que em maior concentração existe ar e éter. Assim como o pita, né, na figura está um pouquinho claro, mas ele está direcionando, né, está relacionado com fogo e água, e o kapha se correlaciona com água e terra. Pensando nos elementos, né, o vata, que é principalmente formado por ar, ele controla movimentos. Então, ele controla todos os movimentos, tanto internos quanto externos do nosso corpo. O Pitta, por ser até o único dosha que possui o elemento fogo, ele está muito relacionado à transformação. Então, o Pitta geralmente controla processos digestivos, processos enzimáticos e hormonais. E o dosha Kapha, por ter quantidade de água e terra presente, ele está relacionado à estruturação, lubrificação, nutrição e também à estruturação do corpo e da mente. Pensando em nós, né, em seres humanos, né, não simplesmente nas plantas ou nas outras questões, nas outras coisas da natureza, a gente pode ser dividido em doshas, né? A gente pode ser entendido como estando em maior predomínio de determinado dosha, ou seja, de 2 desses elementos. Mas existem 2 tipos de dosha. Existe o nosso dosha, que é a nossa natureza primordial, que ele está relacionado com a nossa constituição original, que é quando o espermatozoide se uniu ao óvulo e juntos fizeram uma turbulência lá de elementos e se transformou na nossa essência, né? Na nossa originalidade elementar, vamos dizer assim. Esse é o nosso dosha prakriti. Mas, com o decorrer, né, da vida, relações, alimentação, tipo de clima onde se mora, estação do ano,
profissão, hábitos de vida, enfim, muitas coisas mudam, podem alterar esses elementos que estão em maior proporção no nosso organismo. Então, existe o dosha, que é o dosha vikriti, que está relacionado a esses diferentes produtos da criação, que nada mais é a vida, né? A vida nos traz essa instabilidade, e os elementos eles estão presentes nisso. Esse dosha vikriti, ele é influenciado por vários aspectos, são 16 aspectos principais. Então, está relacionado com a nossa mente, com os órgãos do sentido, os órgãos da ação e também os elementos naturais. Então, você pode ter uma origem com o dosha, né? Ter uma origem, uma essência principal, mas no decorrer da sua vida, talvez você esteja um pouco distante dessa originalidade, sendo esse dosha vikriti. Bom, talvez, né, olhando só alimentos, seja um pouco difícil, e aqui eu vou tentar trazer um pouco como seriam os biotipos segundo a Ayurveda, né? Então, aqui eu trouxe até uma imagem, né, uma ilustração de pessoas do dosha vata, né? O vata, como ele é a união de ar e éter, todas as pessoas que têm características, né, que se mostram com essas características, elas possuem proximidade com esse elemento, né? Então, assim, o ar, ele é frio, ele é leve, seco, ele é sutil, irregular, ele é ágil. Então, pessoas que têm características vata, que têm características em maior concentração desse elemento, ar e éter, geralmente tendem a ter pele mais fria, serem mais longilíneos, muitas das vezes tendo uma irregularidade, tanto irregularidade mental, mas de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, ou até de irregularidade digestiva, né? A gente ainda vai falar um pouco sobre isso, mas o fogo digestivo pode ser errático, horas tem bastante fome, horas não tem, ou conseguiria ficar muito tempo sem se alimentar, enfim. Essa irregularidade, essa inconstância é bem presente no dosha vata. Além disso, pessoas do dosha vata, elas são geralmente muito criativas também, né? Um ótimo uso dessa irregularidade e inconstância, porque se consegue viajar muito e geralmente essas pessoas são ótimas criadoras de muitas coisas, né? De conteúdo, de música, enfim. As pessoas tendem a ser um pouco mais longilíneas, né? E tem mais dificuldade em ganhar peso, até principalmente por terem realmente esse apetite um pouco mais errático, né? Pode ser também que existem algumas questões, né, a nível de saúde, estado de saúde, alguns sintomas que podem estar relacionados com ar, né, no organismo. Então, gases, constipação, né, o ressecamento, que podem estar relacionados a isso. Então, sempre, né, os biotipos, eles vão ter coisas boas e vão ter coisas que podem ser melhoradas. Por isso que é interessante manter esse equilíbrio. E aí, pensando, né, nesse biotipo físico, né, na visão moderna, a gente entende pessoas do tipo vata ou pessoas que estão vata sendo relacionadas aos ectomorfos, que são indivíduos com uma linearidade corporal. Já as pessoas do tipo pita, que são aquelas pessoas que têm o fogo e a água presente no organismo, assim como os elementos que formam o dosha pita, né, têm características quentes, também leves, fluidas, intensas, né, cáusticas, impetuosas, levemente oleosas. Pessoas do tipo pita, elas têm, como tem o fogo da transformação, elas, pensando fisicamente, né, o apetite dela geralmente é muito mais voraz. É difícil ter uma inconstância de apetite, né?
Então, ela sente fome muito rápido, a digestão dela tende a ser mais acelerada, a pele dessas pessoas tende a ser mais quente realmente, ela não é tão suscetível ao frio, muitas das vezes, né? Tende a ser levemente oleosa essa pele. No temperamento, elas tendem a ter uma clareza mental, justamente por conseguir transformar as ideias, entender e absorver as informações com muita clareza. Mas, ao mesmo tempo, em excesso, esse fogo pode, principalmente, né, já que a gente está falando de mente, pode fazer com que a pessoa seja um pouco arrogante, achar que está sempre certa, né, e talvez não conseguir lidar muito bem com ser um pouco mais ríspida, né, vamos dizer assim. Com relação ao apetite, também, né? Então, pessoas do tipo pita tendem a ter mais reações, né, em excesso, né, desregulado, tendem a ter mais reações com relação à digestão muito potente, né? Então, a gente consegue ver até que pessoas tendem a ter um pouco mais de gastrite, refluxo, questões que estão relacionadas a esse excesso de fogo, né? Geralmente são pessoas, né, pensando em atividade física, que tendem a ter mais, a que a gente consegue até ver que ele é um pouco mais musculoso que o outro, porque tem um pouco mais de massa muscular e tem essa transformação, esse metabolismo um pouco mais potente, até sendo transformado, né, rapidamente. Então, a gente muitas vezes brinca, e muitas pessoas pita brincam, que sei lá, uma semana de academia já conseguem ver a modificação, né, o abdômen se transformando, os músculos, enfim. E a gente correlaciona esse biotipo como sendo um biotipo mesomorfo, que são indivíduos com grande relevo muscular, né, na visão moderna. Os indivíduos do biotipo CAFA, por eles possuírem principalmente água e terra na sua constituição física, né? A gente começa a pensar como que né, misturar água e terra, não sei se já tiveram a oportunidade de mexer com barro, né? A gente percebe que a nossa pele fica um pouco mais oleosa, né? Até utilizar tratamentos de beleza com argila para hidratar a pele. Então, a pele do capa tende a ser mais oleosa, tende a ser mais fria, né, por não ter presença de fogo, mais pesada, né, por conta dessa presença da terra, ser mais lento, macio, estável, estático. Então, pessoas do tipo CAFA são pessoas que tendem a ser mais quietas, né, mais amorosas, na verdade. Justamente por elas terem essa característica de estabilidade, de maciez, de sustentação. Ela quase que contorna algumas situações causadas por pita e por vata, né? Ela está ali no meio tranquila. Ela é bem estável. Tende a ser o apetite, ela tende até para conseguir manutenção dessa característica dela, tende a ser intenso, mas a digestibilidade não é tão boa quanto a do pita, justamente por não ter tanta presença de fogo. Então, geralmente as pessoas gostam de se alimentar bem e têm um apetite presente, mas às vezes existem aqueles excessos devido à dificuldade de digerir todos esses potenciais. Pessoas do tipo CAFA tendem a ter maior quantidade de muco, né? De massa muscular, de muco, perdi aqui. Tendem a ter maior quantidade de
de massa muscular, né? Então, de massa muscular não, de massa de estrutura física em si, né? Então, são aquelas pessoas que podem ser, por exemplo, muita gente acha que pessoas do tipo CAFA tendem a ser fora do peso, né, obesas, mas não. Na verdade, essas pessoas do tipo CAFA, elas são com uma estrutura maior, mais larga, né? Então, assim, os ombros, eles podem ser um pouco mais largos. A cintura de uma mulher do tipo CAFA tende, por mais que ela seja magra, ela não vai ser aquela cintura de pilão, ela vai ter uma estrutura um pouco maior, as coxas mais largas, né? Tende a ser até aquela característica do brasileiro, né? A parte de baixo um pouco mais larga. A mente do tipo CAF é muito instável, então ela tende a geralmente está tranquila, ela é mais mediador realmente das situações, elas são ótimas de trabalho, então se ela tiver um projeto, ela vai finalizar esse projeto talvez em um dia inteiro por estar muito bem estável ali nessa decisão. Mas, ao mesmo tempo, tende, como é muito estável, em excesso, essa estabilidade pode trazer uma certa preguiça. Então, são pessoas que, geralmente, em excesso de café, geralmente preferem ficar vendo um Netflix da vida, né? Ficam com mais atividades contemplativas e menos atividade física. E, geralmente, as pessoas do tipo CAFA são caracterizadas como endomorfos, né? Que têm um grande arredondamento das curvas corporais. Bom, eu cheguei a falar um pouco sobre essa diferença, né, das pessoas com relação a quando tem excesso, quando tem em decadência de algum elemento, né? Mas isso sempre vai depender do Agni. O que é o Agni? Né? A saúde depende da nossa habilidade de metabolizar o material recebido do ambiente. Seja isso alimento, seja isso sentimentos, sensações, enfim. Então, esse poder de metabolizar é chamado em sânscrito de Agni, que é o nosso fogo digestivo. Ele está correlacionado aos doshas, e em estado desequilibrado, existe um prejuízo da digestão. Então, por exemplo, excesso de fogo, como eu falei, pode gerar sintomas relacionados à queimação, né? Excesso de vata pode gerar a falta de apetite, né? Dissociação dessa fome e dessa saciedade, né? Então, tudo isso é importante se correlacionar. E a gente fala muito, né, na Ayurveda que nós não somos o que nós comemos, nós somos o que conseguimos digerir, né? Pensando que muitos alimentos são saudáveis, ditos saudáveis, mas talvez para algumas pessoas, naquele momento, naquela condição de acne, de fogo digestivo, talvez não seja a melhor opção. E se, né, a pessoa consumir, enfim, isso talvez pode gerar algum desconforto, né? Nenhum desconforto é natural na Ayurveda. De tudo a gente precisa olhar mais a fundo. Então, tudo depende de Agni. O que a gente não consegue digerir, né? Então, talvez o nosso Agni, o nosso fogo digestivo esteja um pouco mais baixo, isso forma ama. Ama, em sânscrito, quer dizer toxina. São toxinas que ficam acumuladas no nosso corpo. E essas toxinas, né, essa indigestão, pode estar relacionada à ingestão de alimentos que são incompatíveis com o nosso dosha, o nosso estado atual, com má digestão, com estresse, emoções negativas, sentimentos não digeridos, né, que produzem também essas toxinas. Então, elas estão no corpo e também podem afetar a mente, nossos pensamentos, nossas atitudes. Olhando para esse lado, então, Agni a gente correlaciona com saúde e Ama com toxina, portanto, a doença. Na verdade, Ama é o primeiro estágio da doença. A gente pode olhar o que pode ser o AMA, né, a partir de cansaço, fraqueza, má digestão, falta de apetite, constipação,
alguns sintomas bem simples e que são bem comuns para a população, mas que talvez seja algo que na alimentação que esteja um pouco distante do que seria interessante de ser consumido, né? Então, Agni e Ama, eles são opostos. Então, a força do primeiro impede a proliferação do segundo no organismo. Se seu Agni está potente, se seu fogo digestivo está potente, o Ama ele acaba não sendo produzido. Isso a gente correlaciona muito com a parte intestinal, né? A parte gastrointestinal. Né? A nossa saúde gastrointestinal pode ajudar muito isso. E como que a gente consegue entender, né, sobre o que está em desequilíbrio, o que não está, o que está de acordo, né? Quando a gente recebe uma pessoa, a gente vai tentar fazer o diagnóstico. Vários desses, existem 8 métodos de diagnóstico e vários deles também estão relacionados com a nutrição moderna, né? Então, eu trouxe alguns aqui, um dele, né, que é essa escala de Bristol, ela é bem clássica dos nutricionistas, né? Aqui pensando que eu estou falando para profissionais e futuros profissionais de nutrição. Então, ela é uma escala que a gente consegue identificar e é de fácil observação para a pessoa, né, nos mostrar qual é a percepção que ela tem das fezes dela, ou perguntar, né, sobre a urina dessa pessoa. Isso tudo é muito importante. Mas existem também os métodos bem específicos e característicos da Ayurveda. Um deles é o toque, né? Claro, para perceber textura da pele, para perceber temperatura, mas também nessa imagem aqui, onde tem um pulso, geralmente se faz uma avaliação de pulso, que através do nosso acredita-se, né, que através do nosso do tipo do tipo de toque, a gente pode perceber, do tipo como que a nossa pulsação, né, ela está presente, a gente pode perceber se a gente está no momento mais vata, ou no momento mais pita, ou no momento mais kapha. Isso geralmente não se faz muito rotineiramente, porque precisa de uma habilidade muito intensa, que geralmente os indianos acabam tendo maior especificidade nisso. Bom, mas também existe o diagnóstico através da língua, que também é bem comum e presente atualmente na nutrição moderna, né? Existem alguns até artigos científicos que correlacionam a microbiota da língua com a microbiota intestinal, e é bem interessante. Mas na Ayurveda a gente percebe através de características específicas, né, que são relacionadas com cada dosha, ou ainda se existe alguma alteração em relação, né, a algum desses órgãos que aqui na imagem que estão direcionados em regiões específicas dessa língua. É bem interessante, é bem legal. Além de avaliação de som, né, se a pessoa está ouvindo bem, se existe perda de sensação, né, como que os olhos dessa pessoa estão, e também a forma do corpo, né, como eu falei sobre os doshas, muitas das vezes é bem específico. Você olha para uma pessoa na rua, já identifica que talvez exista uma característica de algum dosha, né? Na Ayurveda a gente sempre, desde que a pessoa entra no consultório, desde que a pessoa fala com você, você começa a entender e caracterizar algumas questões, né, alguns temperamentos que podem estar relacionados com alguns doshas em equilíbrio ou não. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação e um pouco mais sobre a prática. Bom, pensando que tudo na natureza em tudo na natureza existem 5 elementos principais, isso também está presente nos nossos alimentos. Então, pensando em nutrição, a nossa principal forma, nosso material de trabalho é o alimento. Então, a gente usa esse alimento também entendendo que pode ser uma forma de equilibrar e ajudar esse processo de saúde, né?
entendendo que a gente se alimenta várias vezes ao dia, todos os dias, né? Então, o David Frawley diz que a dieta correta é a essência da prevenção de doenças e a base de uma vida saudável e feliz. Bom, existem 6 sabores na Ayurveda, né? Então, doce, azedo, salgado, amargo, picante e adstringente. Essa escrito antes é que está em sânscrito, tá? E cada um desses elementos, né? Então, o doce é formado por terra mais água, o azedo é formado por terra mais fogo, o salgado por água mais fogo, o amargo por fogo mais água. Claro que existem os outros também, mas em maior proporção, aqui dizendo, né? E o picante por ar e espaço, a adstringente por ar e terra. Então, analisando os alimentos, né, através das características que eles possuem, e que muitas vezes é facilmente entendido, né, por colocar esse alimento na boca, né, a gente consegue identificar que uma batata doce é considerada doce, ou que uma abóbora é considerada doce, né, que o limão ele é azedo, que pimenta é picante, né, enfim, cebolinha tende a ser um pouco mais picante também. A adstringente, muita gente me pergunta, geralmente berinjela é um alimento adstringente, ou então leguminosas tendem a ser mais adstringentes. Então, olhando para essa nosso material de trabalho, né, a gente consegue um pouco mais fácil cada vez mais caminhar para o que a gente pode contribuir para essas pessoas, né? Bom, além disso, né, além da alimentação, como eu falei lá em cima, que a gente também trabalha com rotinas, né, ao longo do nosso dia, rotinas e hábitos de vida. Esses doshas, eles estão muito relacionados também ao momento do dia, da noite, né? Não só do dia e da noite, mas todo o fluxo do universo, né? Então, as estações do ano, as movimentações das marés, presença, as fases da lua, enfim. Mas aqui eu trouxe algo que até está bem em alta, né? Que é o ritmo circadiano, mas pensando em nutrição moderna, a gente chama de crononutrição, né? Então, aqui eu trouxe a parte mais ayurvédica, né, do que o Ayurveda diz, e depois eu falo sobre a parte um pouco mais moderna, tá? Então, na Ayurveda a gente entende que o dia, ele é dividido em fases, né, em partes, e cada parte dessa que tem uma maior correlação com um determinado dosha e determinados elementos, por assim dizer, né? Então, vamos começar com o Vata, né? Assim como também as nossas fases da vida. Então, vamos começar com o Vata. O Vata está predominante, geralmente, entre 2 horas da manhã e 6 horas da manhã, e 2 horas da tarde e 6 horas da tarde, né? Assim como ele também está presente numa idade, né, acima de 60 anos, então numa idade um pouco mais avançada, né? A gente até consegue identificar muitas das vezes, né, que pessoas mais idosas tendem a ter um ressecamento maior da pele, uma digestão um pouco mais errática. Isso muito a gente consegue correlacionar com o dosha vata, tá? Além de também estar presente no processo final da digestão dos alimentos. Mas pensando nesse ritmo, né, circadiano, seria interessante, né, que a gente, começando, né, nesse momento da noite manhã, que às 2 horas, é claro, a gente vai estar dormindo, né, que a gente vai estar sonhando, né, que a gente esteja fazendo esses processos fisiológicos naturais no nosso corpo. Depois eu vou correlacionar com algumas coisas, mas é interessante que também a gente tente acordar próximo ao nascer do sol. Na Ayurveda a gente fala que é interessante que a gente acorde 45 minutos antes do nascer do sol. Então, geralmente é por volta de umas 6 da manhã, um pouco antes, um pouco depois. Então, nesse momento, seria interessante acordar, fazer as limpezas diárias, fazer as eliminações, meditar e praticar atividades físicas, né? Pensando que Vata é um pouco mais instável, se a gente fizer atividades mais estáveis, que nos dão consciência desse momento presente, isso vai equilibrar esse Vata, esse dosha nesse momento.
assim como, né, de 2 da tarde às 6 da noite, é um ótimo momento, talvez, para você criar, também fazer atividade física e fazer, executar tarefas. O Pitta, ele é um dosha que predomina principalmente na fase intermediária da vida, né, que é a fase entre 20 e 60 anos, que é quando a gente está construindo nossa vida, que a gente precisa agir, que a gente está trabalhando, né, que a gente está sendo bem ativo nesse momento de vida. Ele trabalha no período intermediário da digestão e no relógio, né, da Ayurveda, no relógio do ritmo circadiano, ele está presente principalmente ao meio-dia e entre 10 e meio-dia, né, e entre 10 e 2 horas da manhã, entre 10 e 2 horas da tarde, entre 10 e 2 horas da manhã. Principalmente porque, né, o Pitta, como ele está relacionado muito a fogo, a transformação, ele se relaciona também à presença no trabalho, né, concentração, atividade, assim como também estimula que o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, esteja mais presente. Então, seria um melhor momento, por exemplo, de se almoçar entre 10 e 2 horas da tarde. Além de organizar, né, organizar estratégias, né, executar atividades. No período da noite, né, geralmente a gente está dormindo e é indicado que a gente realmente durma, né, a partir desse horário ou um pouco antes disso, principalmente também para a gente digerir pensamentos, produzir hormônios restauradores, né, o nosso corpo ele está em constante transformação. Então o Pitta ele apoia muito esse processo. E o dosha kapha, ele está presente principalmente na infância e na adolescência, né, quando a gente nasce, né, enfim, até a fase, parte da fase adulta, aos 9 anos, enfim. E no início da digestão, na primeira fase da digestão, e principalmente entre 6 da manhã, 10 horas da manhã, e 6 da tarde, 10 horas da noite. E nesse momento seria legal, seria interessante, né, até que a gente correlacionasse, assim como correlaciona com os outros doshas, que a gente se nutrisse levemente, que a gente trabalhasse, porque o kapha ele tende a ser mais estável, então muitas pessoas até relatam que tem uma maior concentração nesse período da manhã, né, muito mais do que no período da tarde, né, que é o momento de criação, onde o vata está mais presente. Então, o kapha ele tem esse momento de trabalhar, cercar tarefas, organizar, isso está muito relacionado com esse ritmo circadiano também. E a tarde e noite seria um momento para relaxar, para finalizar o dia, para jantar de forma um pouco mais leve, né? Para relaxar e se preparar para a noite, né? Para essas transformações que virão. E aqui eu trouxe uma figura um pouco mais moderna sobre o relógio biológico, né? Que basicamente se aproxima muito do que se fala na Ayurveda. Mas a gente também precisa entender que a Ayurveda ela foi construída e criada há muitos e muitos anos atrás. Então não existia essa forma moderna, né? Não existia o ritmo de trabalho que existe atualmente, ou as influências, né? Como telas de computadores, enfim, né? Então, geralmente, né? Durante o dia, nosso cérebro interrompe a produção do hormônio que é da melatonina, né, que está relacionado com o dormir, né, com o relaxamento. No momento inicial do dia, seria o ideal para fazer atividades físicas, assim como no ritmo, no relógio da Ayurveda. Ao meio-dia, né, uma refeição maior, chegando perto, né, entre meio-dia e 6 horas, é um momento de máxima coordenação motora, atenção, disposição física, que também é potente na Ayurveda para fazer alguma atividade física, criar, né, fazer algo relacionado a isso. E a partir das 6, né, 7, o cérebro começa a liberar melatonina, né, que é um hormônio que demarca também o início da noite, que seria um momento da gente relaxar, da gente descansar. A partir das 9, né, tem a produção do hormônio do crescimento e da renovação celular, que é entre mais ou menos 10 e 2 horas, que é exatamente essa transformação que a gente fala do Pitta na Ayurveda.
E principalmente, né, aqui a gente tem um alerta de evitar essa iluminação artificial, justamente para a gente não ter essa quebra de padrão biológico, né? Nosso corpo não perceber que talvez esteja dia quando já está noite, né? Que muitas das vezes isso acontece nessa vida moderna, né? Nesse momento que a gente está, principalmente estando muito online, né? Muito necessariamente em frente a telas, muitas das vezes. Bom, e o que fazer, né? Como a gente pode organizar esse momento do nosso dia ou organizar esse equilíbrio entre os elementos, né? A gente fala muito sobre rotinas diárias, né? A Ayurveda não é um convite diário para cuidar da saúde, então é interessante que a gente tenha rotinas diárias. Rotinas sazonais também, mas principalmente acho que para ficar um pouco mais claro e fácil de entender, algumas rotinas diárias aqui eu trouxe, né? Então, todas essas rotinas, essas indicações estão presentes nos textos clássicos. E cada vez mais a gente consegue entender e correlacionar essas práticas muito com a medicina do estilo de vida, onde se incentiva, né, a prática de atividade física, um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, né, um controle, um manejo de estresse que a gente pode avaliar através dessa meditação, que não precisa ser uma meditação como essa da foto, né, onde tem uma pessoa no alto de uma montanha, né, numa imagem paradisíaca, olhando os pássaros, respirando, mas essa meditação também pode ser uma meditação talvez um pouco mais ativa, que funcione para essa pessoa, né? Mas principalmente que a traga para esse momento presente. Assim como respiração, né, que também está relacionada ao controle de estresse, né, uma automassagem. Todas essas rotinas, elas podem ser colocadas no dia a dia. Limpeza diária, nos textos clássicos, existe muito essa questão da limpeza, né? Então, é recomendado, inclusive, que todos os dias se tome banho, né? Que se alimente de uma forma limpa, que sente a mesa de uma forma limpa. Então, a limpeza diária também é muito necessária e útil nesse momento de criar uma rotina diária. Essa rotina, eu acho que claro que vai depender para cada pessoa, né? Para algumas pessoas a meditação ativa, para outras a meditação passiva, para umas uma respiração, para outras talvez algum tipo de atividade que trabalhe com respiração, mas principalmente correlacionando o que funciona para cada um, né? Pensando até que nós somos diferentes, né? Nós somos pessoas bem únicas, com características diferentes e possuímos doses diferentes, seria muito audácia falar que existe uma correlação única para todos, né? Na verdade, é sempre adaptado. Bom, pensando em alimentação, né? Existem os chamados 8 fatores da dietética, que são 8 coisas que a gente precisa atentar ao se alimentar ou ao direcionar a alimentação a uma pessoa. Então, primeira coisa dela é a prakriti, né? A gente não falou dos dosha, a prakriti. Então, é a forma da substância, né? A natureza dessa substância. Qual sabor essa substância tem? Se essa substância tende a ser mais guru, que é pesado, ou lagu, que é leve, né? O guru, ele vai ser benéfico talvez para o dosha vata, que é muito leve, e o lagu, que ele vai ser benéfico para o dosha kapha, que é um pouco mais pesado, né? Então, essa natureza é bem importante. O karana, que é a preparação desse alimento, aí a alteração de acordo com a forma de preparo, principalmente. E aqui a gente pode até correlacionar com o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde onde existem alguns tipos de processamento de alimentos, onde alguns são um pouco mais naturais e outros que tendem a perder um pouco essa característica química natural do alimento, né? Ele sendo mais tecnológico, cada vez mais distante da natureza. Né? Então, esse nível de preparação e de processamento também influencia ao
ao consumir um alimento, né? In natura, minimamente processados, seriam sempre as melhores opções, mas, claro, adaptando a cada necessidade, né, da pessoa. Samyoga, né, a mistura ou mais de substâncias. Então, quando a gente mistura algumas substâncias, na Ayurveda a gente fala que algumas são incompatíveis, ou ainda que talvez, né, nessa mistura exista a formação de um novo tipo de sabor presente, justamente por misturar e, enfim, né, ter essas possibilidades mil, né? Rashya, que é a quantidade total ou individual dos alimentos, né, e principalmente relacionando com percepção de fome, saciedade, né, de qual seria essa quantidade ideal para cada pessoa. Isso é bem único, né? Então, eu falei lá atrás que pitas geralmente tendem a ter um apetite bem intenso e voraz. Então, talvez para uma pessoa pita, a quantidade total vai ser maior do que para uma pessoa vata, por exemplo, né? Então, considerar isso, considerar essa forma de apetite, essas possibilidades dessa pessoa é bem importante. Deixa o habitat, que é a região de produção desse alimento, e aí eu gosto sempre de correlacionar também com Kala, que é a sazonalidade. Então, quando a gente escuta falar sobre a Ayurveda, muitas das vezes a gente pensa em alimentos lá na Índia, né, distantes, né, que precisam vir de longas distâncias. Mas, na verdade, o mais interessante é que cada pessoa se alimente de alimentos que estão na sua região, que estão de acordo com a sua cultura, com a disponibilidade de oferta de alimentos e também de clima adequado a essa região, né? Respeitando a sazonalidade. Então, dessa forma, seria a forma mais fácil e simples de trazer a Ayurveda para uma vida real, moderna, né? E para uma nutrição moderna também, sem precisar importar esses alimentos, né, de outros países, né, e ter várias outras coisas relativas a isso, né? A questão da sustentabilidade acaba sendo prejudicada. Upa Yoga Sansa, que são as regras de dietética, então, principalmente, né, se alimentar quando a refeição anterior já for digerida, isso quer dizer, muitas vezes, sinais de fome, e não é interessante ficar falando muito, né, quando se alimenta, principalmente por engolir ar, que é um momento que aquele alimento não deve ser ingerido muito rapidamente, então que se deve mastigar muito bem esse alimento, até para favorecer todo o processo digestivo, né, de transformação, comer num lugar adequado, que seja tranquilo, né, isso é bem positivo. E o Yoga, né, que é a pessoa que está consumindo esse alimento, né? Em que condição que ela está, quais são as circunstâncias, onde ela mora, qual é a questão de saúde, enfim, tudo isso é importante que a gente entenda e correlacione. Bom, falei um pouquinho aqui, né, sobre isso, né? Então é interessante que a gente tenha um prazer à mesa, que a gente traga realmente para essa mesa, para esse momento de refeição, né? Seja uma mesa ou não, que exista uma atenção, que existe um momento tranquilo, de bem-estar. E eu acredito isso muito que esteja relacionado com o conceito de atenção plena, né? Então, o prazer à mesa de comer em um ambiente tranquilo, com sentimentos tranquilos, né? Então, estimular essa pessoa a sair de ambientes mais tóxicos quando for se alimentar, comer com fome e sem pressa, sentindo os sabores dos alimentos, ingerindo principalmente os alimentos frescos, não exceder a quantidade, a capacidade gástrica, né, do estômago. E na Ayurveda a gente fala que é interessante que deixe parte do estômago vazio, justamente para facilitar os movimentos desse alimento e essas transformações. Ter uma atitude de gratidão à mesa, né, enfim, contemplar nesse momento. E até fazer uma atividade física, não uma atividade, mas assim, caminhar um pouco para estimular esse processo digestivo, não simplesmente deitar logo após se alimentar. Isso pode ajudar muito, tanto a esse prazer à mesa, né, esse sentimento, sensação de bem-estar, mas também esse Agni potente. Bom, e para finalizar, acho que foi bastante coisa para ser digerida, eu sei,
Mas na prática, o que acontece, né, com um vata predominante, um pita predominante, um kapha predominante? Na prática, o que a gente faz é trabalhar com opostos. Então, se uma pessoa é vata, a gente já falou que ela tende a ter a pele mais fria, ser mais instável, ter muitas alterações, né? Ter a pele, tender a ter a pele mais seca. Então, a gente tenta trabalhar com o oposto, né? Então, a prioridade vão ser preparações que são mais úmidas, né? Contrapondo a esse seco, mais cremosas, quentes. Isso vai colocar outros elementos disponíveis no organismo dessa pessoa. Dá prioridade para sabores que apaziguam o dosha vata, como sabores doces, azedos e salgados, que são sabores que tendem que tem elementos que auxiliam nesse processo de apaziguamento, né? Além de, pensando em prática do estudo de vida, né, estabilizar e diminuir sintomas causados pelo agravamento, é criar uma rotina com horários regulares. Vata geralmente não gosta de rotina, mas a rotina é muito potente para esse dosha quando ele está predominante, porque você acaba acalmando, reduzindo essas influências. Assim como quando Pita está predominante, né? Então, Pita, como tem uma fome bem voraz, é importante evitar pular refeições, porque muitas das vezes ele pode ficar mais irritado, causar problemas, né, de cunho digestivo. Fazer essas refeições num lugar agradável, tranquilo, evitar trabalho junto, né, das refeições e esportes que sejam muito competitivos, porque você vai estar alimentando ainda mais esse fogo e essa relação com competição que o Pita já tem naturalmente. Além disso, os sabores mais interessantes são os sabores doces, amargos e adstringentes, que tem capacidade de auxiliar e pacificar esse pita. E as preparações, né, como o pita ele é fogo e água, as preparações são interessantes que sejam mais secas, leves, refrescantes, assadas, cozidas e saladas cruas, porque esse pita, geralmente com fogo digestivo potente, vai reduzir vai ser auxiliado com essas preparações um pouco mais e tem a força suficiente para digerir alimentos menos cozidos, né, que são alimentos menos fáceis de serem digeridos na visão da Ayurveda, como alimentos crus. E o kapha predominante, ele é aconselhável que tenha uma rotina de atividades físicas, né, que não vença, que a preguiça não vença nesse caso, né, que seja interessante dormir e acordar cedo, não excedendo 8 horas por dia de sono, evitar refeições grandes após as 8 horas da noite, isso tudo pode pacificar um kapha que esteja mais agravado. Sair da rotina para o kapha e experimentar coisas novas pode ser ótimo, mas isso é difícil realmente para ele começar a ter esse ímpeto, tá? A prioridade no kapha é para sabores amargos, adstringentes e picantes, que vão auxiliar e apoiar ele a sair dessa zona de conforto. E as preparações, né, como é água e terra, são interessantes que sejam mornas, secas, leves, assadas ou grelhadas. Bom, é isso, assim, basicamente não, eu sei que teve bastante informação, é uma coisa bem nova, mas espero que eu tenha trazido um pouco da visão da nutrição da Ayurveda, tentando correlacionar realmente essas duas ciências que são bem potentes para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. Qualquer coisa, entre em contato comigo, me mandem e-mail, enfim, vou ficar muito honrada de responder perguntas. E é isso, obrigada.